Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos nós para mais uma aula, nossa aula da semana. Vamos continuar o nosso estudo sobre geometria. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a área do círculo. Na aula passada nós falamos sobre o comprimento da circunferência, fizemos a diferenciação entre círculo e circunferência. E na aula de hoje nós vamos estar continuando falando sobre a área do círculo. Qualquer dúvida, você pode estar nos procurando no PV, para que a gente possa estar ajudando. Esse conteúdo está no capítulo 7 do livro de vocês. Peço que todos dêem uma lida, dêem uma estudada com bastante atenção, para que você possa estar acompanhando o desenvolvimento desse conteúdo. Para começar a nossa aula, eu trouxe aqui um pequeno problema, para que a gente possa ver a aplicação desse conteúdo, né, dessa parte aí, que é a área do círculo. Aí diz assim, ó, de uma chapa quadrada de papelão, recorta-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 cm, qual a área em centímetro quadrado não aproveitada pela chapa? Aí nós temos aqui, ó, tá? Essa imagem que ilustra a situação aqui. Eu peço que vocês dêem uma pausa nesse vídeo, dêem uma lida com atenção na questão e tentem fazer, tá? Ao final do vídeo nós vamos estar resolvendo essa questão. Então, como é que te calcula a área do círculo? Tá? Tem uma imagem aqui, ó, tem um círculo. Esse círculo está dividido, se você observar aqui, está dividido em 16 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a outra metade aqui tem 8 também. Como é que a gente vai chegar na equação que determina a área do círculo? Observe o seguinte, ó. Se fosse dado um corte, feito um corte, digamos, aqui, tá? Nesse círculo, nessa circunferência e aqui, tá? Eu cortando. A tendência aqui, ó, então eu ia dividir, né, ao meio. E aí é como se isso aqui abrisse, né? Para cá, a parte de baixo também. Entendeu? Eu teria o que? 8 partes para cima e 8 partes para baixo. Ia desligar aqui essa parte aqui do meio, aqui do centro. Os pontos também iam ser desligados, né? Cada ponto ficando separado um do outro. E nós teríamos mais ou menos uma imagem como essa aqui, ó. Tá? Essa parte mais escura, nessa parte marrom, fica na parte representa os de cima, e essa parte amarelada representa os de baixo. Então observa que eu vou ter, ó, 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e também 8 do amarelo. Como eu cortei isso aqui, ó, isso aqui foi dividido ao meio, então um lado desse aqui, ó, no caso esse lado começando daqui, findando aqui, ele representa o que? A metade desse círculo, ou seja, a metade da circunferência. E aqui também, daqui para cá representa a metade da circunferência. Tá? Se você observar, desse círculo aqui, quando eu fiz esse corte, quando eu dividi ele, eu tenho aqui uma imagem, ó, aliás, uma forma geométrica chamada de paralelogramo. Então aqui eu tenho paralelogramo. Aí olha só, como é que eu calculo? Se você observar esse lado aqui, ó, ele vale π vezes r. Por que vale π vezes r? Observa, como é que se calcula o comprimento da circunferência, que foi assunto da aula passada? Não é 2π vezes o raio? 2π vezes o raio. Só que nesse caso aqui, eu não estou daqui para cá, eu não estou com o comprimento todo da circunferência, eu estou com a metade. Então eu vou pegar o seguinte, ó, eu vai ter 2π vezes o raio dividido por 2, porque eu estou usando a metade. Quando eu dividir aqui, ó, 2 por 2, vai sobrar quem aqui? Vai sobrar π vezes raio, que é o comprimento, que é a metade do comprimento da circunferência. Então é por isso que aqui eu tenho π vezes raio. Essa altura aqui, ó, ela é aproximadamente
igual ao valor de quem? Do raio. Então, ó, se eu tenho aqui o paralelogramo, lembrando que a área do paralelogramo, vou colocar aqui AP, a área do paralelograma, é igual a base vezes a altura. Então, a área do paralelogramo vai ser π, que é a base, ó, π vezes R, vezes a altura, que é quanto? Que é também o raio. Organizando isso aqui, ó, a área do paralelogramo vai ser π vezes R vezes R aqui, ó, eu vou ter R ao quadrado. Aqui eu tenho a área do paralelogramo. Só que se você observar, esse paralelogramo aqui, que você está vendo, ele nasce, ele é da onde? Ele é daqui do círculo. Quando foi cortado o círculo, eu tenho quem? O paralelogramo. Então eu posso dizer que a área do paralelogramo vai ser igual à área do círculo. Certo? Igual à área do círculo. Então eu posso dizer o seguinte, né? Que a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Que é justamente essa fórmula aqui. Π vezes o raio ao quadrado. Então aqui é uma equação também que vai definir o cálculo do raio, da área do círculo. Então, só recapitulando, nós temos o seguinte, ó. O que é que nós já temos aí da aula passada e da nossa aula de hoje, ó? O comprimento da circunferência, que é igual a 2π vezes o raio. E eu tenho também a área do círculo, que é quem? π vezes o raio ao quadrado. Tem essas duas equações que vai nos ajudar a calcular o comprimento e ajudar a calcular a área do círculo e o comprimento da circunferência. Tudo bem? Espero que tenham entendido essa parte aí da explicação. Qualquer coisa você pode estar voltando aí o vídeo para você. Apesar que não vai ser preciso você estar fazendo demonstração da área, da fórmula da área, nem da fórmula do comprimento. Mas para você entender como foi que chegou nessas equações. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder estar aplicando aquela equação lá. Diz assim, olha, calcule a área do círculo que tem diâmetro igual a 20 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, eu tenho um círculo, diâmetro é aquela reta que vai sair de um lado do círculo, né, passar pelo centro e chegar no outro lado. Passando pelo centro. E esse diâmetro vale o quê? Vale 20. Se eu for calcular aqui, ó, vou calcular aqui a área do círculo, chamar aqui de AC, a área do círculo, vai ser quem? A área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho o diâmetro, certo? O diâmetro é quanto lá? 20. É isso? E eu quero saber justamente do raio. Então, o raio é quem? O diâmetro dividido por 2. Então, o raio vai ser 20 dividido por 2, que vai ser quanto? 10 centímetros. 10 centímetros é o valor do raio. E aí você vai substituir então aqui, ó. Vamos substituir o π 3,14 que está sendo dado, 3,14 multiplicado pelo raio, que é 10 ao quadrado. Então a área desse círculo vai ser 3,14 multiplicado, você vai fazer a primeira potência aqui, ó. 10 vezes 10, que é 10 ao quadrado, né? Vai dar 100. Então nós temos o seguinte:
que a área do círculo vai dar, ó, multiplicando aqui por 100, essa vírgula vai deslocar duas casas, então vai ficar 314. Como aqui está em centímetro, está sendo dada uma unidade, então a gente vai também terminar com essa unidade, centímetro ao quadrado. Então aqui nós temos um pequeno exemplo onde nós aplicamos a fórmula justamente que determina a área do círculo. Tudo bem? Mais outra aqui, mais outro probleminha, mais outro exemplo, né? Temos o seguinte: qual é a área da região ranchurada da figura a seguir? Então a região ranchurada é justamente essa região aqui, ó, de preto que nós temos aqui, que tá aqui, ó. Tá pontilhado aqui. Use π igual a 3. Então aqui nessa questão vamos usar π igual a 3. Então observe bem, o que é que nós temos aqui? Se você observar, nós temos aqui um círculo, né? A metade de um círculo dentro da metade de um quadrado. Se você observar, olha aqui, 2, 2. Aqui também era 2. Se eu chegar mais aqui, 2, eu vou fechar o quadrado aqui, ó. Certo? Como se eu chegasse até aqui assim, ó. E aí eu teria aqui a continuação também do círculo. Então essa é a ideia aqui. Então eu vou pegar, vou trabalhar normal, calculando quem? Calculando a área do quadrado e calculando a área do círculo. Depois, se eu subtrair, eu vou ter a área da região ranchurada. Então eu vou colocar aqui, ó, a área dessa região ranchurada, colocar H aqui, ó, vai ser igual a área, vou colocar aqui do quadrado, dividido por 2, menos a área do círculo dividido por 2. Então eu vou ter que encontrar quem? Vou ter que encontrar essa área e essa aqui. Então vamos lá. Venho ter aqui. Não, área do quadrado. A área do quadrado é igual ao lado do quadrado ao quadrado. A área do quadrado vai ser, quanto é que é o lado do quadrado? 2 mais 2 aqui dá quanto? 4. Então vai ficar 4 elevado a 2. A área do quadrado está sendo quanto? 16. Só que eu vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque é a metade. Então eu vou ter o quê? 8 aqui. 8. 8 unidades de área, né? Não está sendo dado aí o valor, a unidade. Então nós vamos agora calcular a área do círculo. A área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então nós vamos lá aqui, ó, π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo, o valor do π está sendo dado, que vale quanto lá? Vale 3, né? Então vai ficar aqui a área do círculo é igual a 3 multiplicado pelo raio. Quanto é que vale o raio? Ó, o raio, ó, vai valer justamente quanto? Vai valer 2, certo? Então vai ser 2 ao quadrado. A área do círculo vai ser, faz aqui primeiro, ó, primeiro a potência, 2 vezes 2, 4. A área do círculo vai ser 12, só que eu tenho que dividir por 2 também. Então a minha área do círculo vai ser quanto? 6 unidades de área. Então aqui eu vou ter a área da região ranchurada, vai ser a área do quadrado dividido por 2. Já encontramos aqui, deu quanto? 8. A área do círculo dividido por 2, já encontramos, deu quanto? 6. Então nós vamos ter que a área da região ranchurada vai ser 8 menos 6, vai ser 2 unidades de área. Quando eu falo assim unidade de área, gente, é porque não está definido aqui, não foi colocado se é centímetro, se é metro. Se foi essa aqui, se fosse metro, tinha que colocar metro ao quadrado. Se fosse centímetro, centímetro ao quadrado. Então aí está a diferença entre as duas áreas, que nos dá justamente
a área da região rachurada. Tudo bem? E aí nós temos a situação aqui do problema anterior. Espero que vocês tenham tentado resolver, tá? Mas diz o seguinte, ó. De uma chapa quadrada de papelão, recorta-se 4 discos. Então tá aqui os 4 discos, tá? Conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é 10 centímetros, qual a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Ele quer justamente esses espaços aqui que ficaram aqui. Saber quanto é que é. Então, ó, a ideia desse problema é parecido com a ideia do problema anterior. Nós vamos ter que calcular a área total do quadrado, calcular a área dos círculos e depois subtrair. É isso que vai ser. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar para cá. A área da região, a área não aproveitada, a N, vai ser quem? A área do quadrado menos a área total do círculo. Área do círculo. Então vamos lá. Área do quadrado logo. A área do quadrado vai ser. Observe o seguinte, eu preciso desses lados, do lado do quadrado. Como é que eu vou chegar no lado do quadrado? Ele está me dando o diâmetro desses círculos aqui. Cada que tem, se a medida do diâmetro dos círculos é 10, ou seja, o diâmetro desse aqui, ó, é quanto? É 10. Ou seja, daqui para cá até a metade é 10 e também 10. Então eu vou ter o lado quanto? 20. Esse meu lado todo aqui, ó, aqui é 20 e aqui também 20. 20 no caso centímetro. Então eu vou fazer aqui, ó, lado ao quadrado. A área do quadrado vai ser 20 elevado ao quadrado. A área do quadrado vai ser 20 vezes 20, que vai dar 400 centímetro quadrado. Então essa daqui é a área do quadrado. Agora a gente vai atrás da área do círculo. Então vai ficar H aqui. Depois a gente vai fazer ali na frente. A área do círculo vai ficar. Vou calcular de um círculo. São 4. O resultado que a gente vai ter de 1, a gente vai multiplicar por 4. Então vai ficar, ó, a área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. A área do círculo vai ser igual a área do círculo igual π 3,1 vezes 5. Ó, se o diâmetro vale 10, a metade aqui vai valer quanto? 5, né? Então vai ficar o que? 5 ao quadrado. Então nós vamos ter que a área do círculo vai ser 3,1 multiplicado por 25. Fazendo esse cálculo, fazer aqui, ó, 3,1 multiplicado por 25. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 2. 1 vezes 1, 2. Dois vezes 3 aqui, ó, 6. Vamos ter 5, 7 e 7. Aí a vírgula tá aqui, tem uma casa após a vírgula, eu vou ter também uma casa após a vírgula. Então a área de um círculo vale quanto? 77,5 centímetros quadrados. Só que não é só um círculo, né? São 4.
que tem o mesmo tamanho. Então eu vou pegar 77,5 e vou multiplicar por quanto? Por 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. E 2, 30. 4 vezes 7, 28. E foi 3. Então dá quanto? 31. Uma casa após a vírgula. Então a área total do círculo, vai ser o quê? 310 centímetros quadrados. Aí, vamos concluir, né? Lembra que ele quer a área que sobrou, a área não aproveitada. A área não aproveitada vai ser a área do quadrado menos a área do total do círculo. A área não aproveitada vai ser a área do quadrado, 400, menos a área total do círculo, 310. A área não aproveitada vai ser quanto? 400 menos 310 dá 90 centímetros quadrados. Então essa daqui é a nossa resposta desse problema. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueça que vamos continuar os nossos estudos. Está no capítulo 7, a partir da página 234 do livro didático de vocês. E vamos resolver as atividades que eu estou enviando em anexo. Um bom estudo a todos e qualquer coisa é só chamar.